crianças, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de História, né? A nossa aula de História, que nessa unidade ela vai estar falando dos encontros com os indígenas. Nós já falamos dos costumes que os portugueses deixaram, nós já falamos de que forma os portugueses chegaram, né, aqui no nosso Brasil, na nossa colônia, que antes era colônia de Portugal, e por que ela ganhou esse nome, não é isso? E hoje nós vamos estar estudando como foi esse encontro entre portugueses e os indígenas. Como sabemos, desde unidades anteriores eu já venho falando que os indígenas, que são os índios, é o quê? Foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os indígenas. Como foi esse encontro? É isso que a gente vai estudar. Os livros mostram isso aí direitinho. Os historiadores tiveram todo aquele cuidado de estar fazendo esses estudos para repassar para a gente. Os portugueses não chegaram aqui porque vieram direto para cá. Foi contada essa historiazinha que eles iam para outro lugar e o barco foi movido a vento, parou, se ancorou numa ilha onde hoje é Brasil. Né? E quando chegou lá, encontrou quem? Os indígenas. Eles tiveram aquela aceitação boa, amigável? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Continuando. O encontro entre os indígenas e os portugueses. O contato com os portugueses que vieram da Europa transformou o modo de vida dos indígenas e influenciou muito a cultura brasileira. É fato de que a chegada dos portugueses aqui no Brasil influenciou muito a nossa cultura. A nossa língua, por exemplo, a gente fala a língua portuguesa. Por quê? Porque foram eles que deixaram aqui. Chegou um determinado tempo em que os índios foram obrigados a falar como os portugueses, a andar como os portugueses, a se vestir como os portugueses. Certo? E assim, de uma certa forma, é isso que a gente diz que trouxe essa influência. Está aqui mostrando aqui, ó, a caravela chegando, né? E ele chegando aqui, e aqui são os indígenas. São os índios que estavam aqui nessa ilha, onde o barco se velejando chegou até essa ilha. E aqui houve um encontro entre eles. Vamos lá, continuando, pessoal, por favor. Os primeiros encontros. Como se deu esses encontros? Como foi? O que causou? Que impacto causou esse encontro? Vamos lá. Como já estudamos em unidades anteriores, os indígenas com os portugueses se encontraram no ano de 1500. Foi o ano de encontro deles, né? Os portugueses navegaram em busca de riquezas e ainda desconheciam muitos lugares e povos do mundo. Quando eles se encontraram, ficaram surpresos uns com os outros, pois tinham um modo de vida diferente. Olha o impacto que causou. Está aqui só respondendo, confirmando aquilo que eu falei no início, que eles não vieram procurar aqui o Brasil. Eles estavam procurando riquezas e se ancoraram aqui nessa ilha onde descobriram, né? Encontraram primeiro quem? Os indígenas, não é isso? E quando eles se encontraram, eles tiveram aquela surpresa uns dos outros. Porque quando os portugueses chegaram bem vestidos com aquelas roupas longas de muitas saias, coloridas até, aí encontraram quem? Os índios, seminus, com as palhas cobrindo as partes inferiores. Muitos deles não cobriam nada da parte superior, porque é normal, até os dias de hoje, quando se vai em uma aldeia que ainda existe, principalmente ali na região do Maranhão, tem uma cidade onde é comum encontrar índios. E a gente vê eles cobertos só a parte inferior, a superior deles, tipo as mamas, os seios, é normal elas mostrarem. Né? Isso já faz parte da cultura deles, melhor dizendo. Então, os impactos que aconteceram foram esses. Chegaram pessoas bem vestidas, todas bem cobertas, pé calçado no sapato, e os índios seminus descalços. Né? O modo de falar dos portugueses, eles já falavam a língua normal. E os índios falavam que é a língua tupi-guarani, entre outras línguas que existentes nas aldeias indígenas. Né? Então, foram muitos modos, muitos impactos causados nesses primeiros encontros. Vamos lá, continuando. Diferenças.
eram muitas diferenças entre ambos, quer dizer, eram muitas as diferenças que existiam entre índios e portugueses. Os índios viviam nas aldeias, na mata. As moradias deles, em geral, eram feitas de madeira e cobertas de palha. Quer dizer, os índios viviam na mata, viviam em aldeia. As casas dele, onde eles se protegiam do frio, do sol, era o quê? Era feito de madeira e era coberta de palha, não é isso? Enquanto que os portugueses vinham de cidades, não moravam em florestas, não moravam na mata, eles moravam em cidades, né? E eles moravam em casas feitas de tijolos, Não era feita de madeira. As paredes da casa dos portugueses já eram de tijolos, de barro, de concreto, né? E eles dormiam em cama. Enquanto isso, os índios dormiam no chão, dormiam em redes, né? Que o costume da gente que temos de dormir de rede é uma herança de um costume indígena. Então, as diferenças entre portugueses e indígenas, essas aí são algumas das muitas que existem, das tantas que existem, né? Os indígenas conheciam muito bem as plantas e os caminhos na mata, que eram desconhecidos para os portugueses, né? Essa era outra diferença que tinha. Os portugueses precisavam dos índios para adentrar aquela mata, porque lá eles não conheciam nada, mas os índios sim conheciam. Conheciam as matas, conheciam os caminhos, aquelas que a gente chama de varedas, né? Aqueles caminhozinhos estreitos no meio da mata, a gente chama de varedas também, né? E os índios conheciam tudo isso. Os índios conheciam as árvores, sabia qual era a função dela, sabia que tipo de árvore, que folha servia de medicamentos, que é o que a gente chama de remédios caseiros, não é isso? E os índios, eles não conheciam a arma de fogo, que era conhecida pelos portugueses. Não conhecia arma de fogo, não conhecia cavalo como meio de transporte, né? Coisas com as quais os portugueses já estavam habitados. Quer dizer, os índios, eles sacrificavam os animais com arco e flecha, com o que hoje a gente chama de baladeira, que era chamada, tinha outro nome lá nos indígenas, outra linguagem para os indígenas. E os portugueses, para sacrificar os animais, usavam o quê? Arma de fogo. Os índios andavam a pé, os portugueses andavam a cavalo. Isso aí tudo para eles já era um costume que eles já estavam adaptados, já eram habituados a isso, né? Então, se a gente for observar, a diferença entre ambos realmente são enormes. Continuando. Tempos mais amistosos, tempos mais misturados, onde já vieram muitos conflitos até, né? Durante algum tempo, a convivência entre eles, quer dizer, durante algum tempo, a convivência entre índios e portugueses, de um modo geral, era pacífica. Pacífica, que a palavra pacífica quer dizer o quê? De paz. Eles viviam de paz, né? Só que muitos indígenas trabalhavam para os portugueses, retirando da mata árvore que seria vendida na Europa. Além disso, eles forneciam alguns alimentos, como mandioca, entre outros tipos de alimentos que eles também forneciam. Em troca desses produtos e do trabalho, eles recebiam pentes, espelhos, né? E outros presentes que eles recebiam, presentes entre aspas, era o quê? Era o machado. Para quê? Para facilitar o corte das árvores e apressar o trabalho. Então, foi aí onde já começou a ter, digamos que aquele conflito, porque até aqui eles ainda estavam na paz, ainda estavam na pacificidade, né? Porque eles viviam o quê? Em paz. Eles determinavam, os índios cumpriam, eles ficavam agradando os índios com esses presentezinhos, tipo pente, espelhos, né? Os índios que iam para a mata cortar as árvores, eles davam machado, dizendo que era para facilitar o trabalho do índio, mas a ideia não era essa, era apressar a maior quantidade de árvores cortadas, né? Então, muitos indígenas trabalhavam para os índios, para os portugueses, e o que eles recebiam em troca, em pagamento, era isso, né? E é isso que a gente vai ver o que aconteceu com o passar do tempo. Continuando. O fim da convivência pacífica. Até então eles viviam em paz.
mas aqui teve o fim dessa convivência. A relação amigável entre português e indígena logo se transformou em conflito, pois os portugueses queriam que os indígenas trabalhassem como escravos e que mudassem seus costumes e religião. Como se não bastasse eles trabalhar em trocas de presentinhos, os portugueses ainda queriam que esses índios, que os indígenas, mudassem os costumes deles. Que eles passassem a usar roupa, que eles passassem a usar sapato, que eles passassem a usar arma de fogo e ainda que se transformasse o que? Mudasse de religião. Alguns indígenas aceitaram? Sim, mas teve outros que não. Foi aí onde começou a aparecer o que? Os conflitos, não é isso? Muitos indígenas resistiram à escravidão, fugiram ou lutaram até a morte. Quer dizer, aqueles que não aceitaram as regras ditadas pelos portugueses, eles fugiram. Eles lutaram e muitos deles venceram e até muitos morreram também, né? Alguns não conseguiram alguns não conseguiram fugir e terminaram por trabalhar na construção de povoados, vilas, ruas e plantações. Aqueles que ficaram porque se acomodaram também trabalharam aí, mas tiveram aqueles que não tiveram aquela resistência de fugir, não conseguiram fugir, né? E foi aí esses que ficaram e foram trabalhar na construção dos povoados, na construção das vilas, das ruas e foram trabalhar também nas plantações, nos engenhos. Continuando. Resultado do encontro. O encontro com os portugueses causou o desaparecimento de muitos povos indígenas. Por quê? Porque eles não aceitaram a escravidão, lutaram e morreram. Por quê? Eles não aceitaram a escravidão, fugiram e conseguiram se refugiar. Foi aí onde foi o quê? Desaparecendo os índios. Muitos morreram, muitos fugiram, né? E se dispersaram com o tempo e não voltaram mais. Eles sempre enfrentaram com grande coragem, quer dizer, os índios sempre enfrentaram com coragem os europeus, mas as armas dos portugueses eram mais eficazes, quer dizer, eram mais fortes, era arma de fogo. Enquanto um dava o tiro com uma bala, com uma espingarda, o índio estava dando aquele tiro de arco e flecha, que às vezes era só um furo, que às vezes não prejudicava tanto, enquanto que um tiro bem acerteiro é o quê? Mortal. Então, os índios até que enfrentaram com coragem, foram valentes, corajosos, porém, as armas deles não eram tão eficazes e tão potentes quanto a dos portugueses. Os indígenas também não tinham resistência a várias doenças trazidas por os portugueses. Quer dizer, os índios eles não morreram só de matados, só porque fugiram e não conseguiram resistir à fome, ao cansaço, entre outros desgastes. Eles também desapareceram porque morreram, porque não resistiram à doença que os portugueses trouxeram. Que doenças? Como gripe, a tuberculose, entre outras doenças, entre outras pestes, doenças que os portugueses traziam para aqui, para o Brasil, para as aldeias indígenas. E com isso foi desaparecendo. Os que não morreram mortos de tiros ou de cansaço e de desgaste físico, eles morreram de doenças. Que doenças essas que foram trazidas pelos portugueses. E aí foi que se deu ao desaparecimento. E isso é o resultado do quê? Do encontro entre índios e portugueses, né? Vamos ver. A luta pela terra. Eles começaram a resistir à escravidão, que não queriam permanecer trabalhando daquela forma, porque começaram a perceber que os portugueses estavam abusando do trabalho deles. E aí se deu o quê? A luta pela terra. A luta dos indígenas para não serem expulsos de suas terras teve início após o encontro com os portugueses e durou mais de 500 anos. Durou e dura. A gente sabe que ainda tem índios por aí brigando por territórios, para demarcar territórios para eles, né? Em 1938, com a Constituição Cidadã, a comunidade indígena ganhou o direito ao reconhecimento de suas terras. Mesmo eles tendo ganhado, ainda brigam em territórios, por territórios, porque eles ganharam esse direito.
assegurado é lei, porque a Constituição é um livro onde está escrita todas as leis com seus códigos. E a lei deles está lá nessa Constituição de 1938. Não é isso? As terras indígenas e os conflitos. Eles ganharam esse direito na Constituição, nessa comunidade cidadã, mas aí é os conflitos, que é o que eu acabei de dizer. Ainda hoje eles brigam por essas terras, porque não é aceito, apesar de ser uma lei, ainda não aceita. Por quê? Porque poucas terras indígenas foram demarcadas até hoje. Muitas comunidades indígenas habitam em território com importantes recursos naturais, como florestas, rios, minerais preciosos. Quer dizer, as terras que eles moram, as terras aconselhável para que eles moram, é terra onde, nas florestas, nas matas, que é lá onde eles sabem sobreviver. É nos rios, que é lá onde eles sabem tirar o sustento deles. Mas lá também, nesses lugares, tem minerais preciosos. E aí onde entra a questão com os fazendeiros, com os latifundiários, com muitas empresas. Por quê? Porque são esses lugares favoráveis para os índios, que também são favoráveis para esses fazendeiros, para essas empresas madeireiras, para essas empresas mineradoras, né? Por quê? Quem vem para expulsar eles, para que possam explorar a riqueza daqueles territórios? Quem é que vem? São os donos de fazendas, são os fazendeiros. São o que? Os donos de empresas de madeireira, porque querem aquela madeira, porque querem aquela riqueza. E as grandes mineradoras. E é aí onde eles terminam sendo expulsos, terminam ainda sendo mortos até o dia de hoje, porque eles resistem, porque eles não querem entregar as suas terras, não é isso? Então, de história, é isso que a gente tinha para repassar, é como foi o encontro. Começou de uma forma pacífica, de paz, só que com o passar do tempo, os portugueses exploraram por demais os índios, eles perceberam e começaram a resistir. Se deu o quê? Os conflitos, deixou de viver aquela história de paz, aquela convivência amigável, passou a ter conflitos, porque eles não queriam ceder aquelas terras, né, também, que foi o que a gente terminou concluindo, certo?